Fala galera, análise pré-jogo de Bragantino e Atlético Mineiro pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes da gente começar a nossa análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para que o YouTube divulgue mais esta análise. Então, começando aqui pelos resultados recentes, considerando o mando de campo de cada uma das equipes, o Bragantino vem de 5 jogos em casa nas últimas 10 rodadas. Empate contra o Vasco e vitórias contra Cuiabá, Grêmio, Palmeiras e Fluminense, 87% de aproveitamento para o Bragantino. Já o Atlético Mineiro, nas últimas 10 rodadas, fez 4 jogos fora de casa, derrota para o Vasco, empate contra o Atlético Paranaense e vitórias sobre Internacional e Palmeiras, 58% de aproveitamento para o Galo nessas partidas. Agora vamos olhar algumas estatísticas desses jogos. O Bragantino, em média, tem tido 59% de posse de bola nesses jogos, um número de médio para alto, e o Atlético Mineiro, 47% de posse de bola em média, um número de médio para baixo, considerando que é um visitante. Em termos de criação, o Bragantino tem dado 14,6 passes decisivos por jogo e os seus adversários 7,6, sendo que passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, 1,59 em média para o Bragantino e 0,46 para os seus adversários, sendo que expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes de levar a bola até regiões mais favoráveis para a finalização. O jogador que recebe para a marcação de um gol, desculpa. O jogador que recebe a bola não precisa finalizar ou marcar o gol para que essa estatística seja contabilizada. A ideia é mesmo ver se o time consegue colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, nessas duas estatísticas, o Bragantino tem superado em média os seus adversários com números de médio para altos aí para um mandante. Então, bons números para o Bragantino. Pelo lado do Atlético Mineiro, em média, os seus adversários têm dado 11,2 passes decisivos por jogo e o Atlético Mineiro 6,8. Em termos de expectativa de assistências, 1,31 em média para os adversários, 0,85 para o Atlético Mineiro, que tem aí então tem sido superado em média pelos seus adversários nesses dois quesitos de criação. Em termos de finalizações, o Bragantino tem dado 19 chutes a gol em média por jogo e os seus adversários 9,2. Só que só a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que foram criadas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que projeta o número de gols que um time deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então, nesse caso aí, o Bragantino, então, a expectativa era que tivesse marcado quase 2 gols por jogo, né, 1,96, e os seus adversários 1,07. Então, o Bragantino superando seus adversários em expectativa de gols, considerando a qualidade das oportunidades. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, nessas oportunidades, a expectativa de gols do Bragantino sobe um pouquinho para 2,07 e dos seus adversários para 1,29 gols por jogo. E quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, em média o Bragantino tem feito 1,6 gols por jogo e os seus adversários apenas 0,4. Então, nos quesitos aqui relacionados a finalizações, o Bragantino também com bons números e, em média, superando os seus adversários. Pelo lado do Atlético Mineiro, em média, os seus adversários têm dado 16,5 chutes a gol, finalizações por jogo e o Atlético Mineiro 10. A expectativa de gols marcados é de 1,43 em média para os adversários e 0,91 para o Atlético. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa de gols dos adversários cai para 1,32 e do Atlético sobe para 1,54. Então isso pode ter ajudado o Atlético a ter esse desempenho que ele teve, porque em média o Atlético sofreu 0,5 gols por jogo e marcou 1,25. Então, a qualidade das finalizações em média que o Atlético teve nesses jogos possibilitou, muito provavelmente, esse número de gols marcados aí, em média 1,25, que refletiu aí num bom aproveitamento de 58%. De qualquer forma, em termos de chutes a gol, né, de finalizações, o Atlético tem sido superado em média e também nas oportunidades criadas, também, né, na qualidade das oportunidades criadas, também tem sido superado aí pelos seus adversários, que tem aí uma expectativa média de gols maior do que o Atlético. Mas quando a gente considera a qualidade das finalizações e o número de gols efetivamente marcados, o Atlético tem bons números aí fora de casa, de médio para altos, e tem superado em média os seus adversários.
E aí, para finalizar a análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para o jogo, lembrando que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas, é só a gente tentar entender como que o desempenho recente das duas equipes pode ajudar a gente a projetar placares para essa partida. Então, num primeiro momento, eu considerei como base da análise a expectativa de gols, e num segundo momento, a expectativa de gols pós-chute, quando a gente considera a qualidade das finalizações das equipes. Então, eu fiz duas simulações aqui, né? Uma com base na expectativa de gols, outra com base na expectativa de gols pós-chute. Então, retomando. Eu simulei 10 mil partidas entre Bragantino e Atlético Mineiro, considerando a expectativa de gols desses dois times e dos seus adversários nesses jogos que a gente analisou. Então, considerando a expectativa de gols, a projeção aqui é de 53% de probabilidade de vitória para o Bragantino, 24% de empate e 21% para a vitória do Atlético Mineiro. Os resultados mais recorrentes, 1-1, 1-0 e 2-1 para o Bragantino. Quando a gente considera a qualidade dos chutes, a gente vai ver que os números mudam um pouco. A probabilidade de vitória do Bragantino cai para 43%, o número de empates, a probabilidade de empate fica mais ou menos igual, e a probabilidade de vitória do Atlético Mineiro sobe de 21% para 33%. Isso está de acordo com o que a gente viu, que o desempenho do Atlético Mineiro nos últimos jogos fora de casa tem sido bom em termos de expectativa de gols pós-chute. Então, quando a gente considera essa variável como critério para projetar os placares, naturalmente o Atlético Mineiro sobe aí suas chances de vitória. Os resultados mais recorrentes aqui, 1-1 com 10%, 2-1 para o Bragantino com 9% e depois 2-1 para o Atlético Mineiro com 8% dos resultados aí dessas 10 mil partidas simuladas. Então, a gente vê aí um claro favoritismo para o Bragantino, mas a qualidade que o Atlético Mineiro tem conseguido dar nas finalizações pode ajudar a equilibrar um pouco mais a, as projeções aí de vitória de cada um dos times. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Bragantino e Atlético Mineiro, e fica novamente aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise, e falou!